Olá pessoal, eu sou Edivan Lustosa, o nordestino. Nós criamos esse canal com o intuito de mostrar as atividades rurais do Nordeste, principalmente aqui da nossa fazenda, da qual eu tenho conhecimento. Eu me chamo Edivan, moro no meio norte do Piauí, na cidade de Piripiri, e tenho essa propriedade a 60 quilômetros da minha residência, que foi o lugar onde eu nasci. Essa propriedade chama-se Cipual e ela fica localizada no município de Batalha, a 190 quilômetros ao norte de Teresina. Eu nasci aqui nesse lugar e toda a minha família, tanto materna como paterna, era daqui da região. Essa propriedade foi inicialmente adquirida há muitos anos, quando meus avós maternos, Cícero Sampaio e Chiquita, eram jovens. E daí eles fizeram suas economias, compraram essa propriedade, que na época era mais de 500 hectares. E daí eles tiraram o sustento para criar seus filhos. E a principal atividade deles era o cultivo da palha da carnaúba, onde foi e ainda é uma fonte de riqueza de alguns estados do Nordeste, principalmente no Piauí, onde ela é mais encontrada. E o meu avô, com o passar dos anos, ele envelheceu e veio a falecer. E daí essa propriedade foi dividida para os seus 7 filhos, ficando esse pedaço que hoje eu tenho com o seu filho mais velho, Chicó Sampaio. E daí o meu tio se usufruiu dela, tirou o sustento dela por muitos anos para sustentar a sua família. E daí depois ele veio a falecer. E depois do falecimento dele, a família vendeu para terceiros. E um certo dia, a minha avó ainda era viva, e eu vim passar um final de semana na casa dela. E desde que eu me encontrando com um dos meus tios, falou para mim: Edivan, eu soube que a propriedade que era do Chicó, vão explorar toda a mata dela. Compra essa propriedade porque ela fica pegada à propriedade dos teus pais. Aí eu disse para ele, eu digo, não, eu não quero comprar a propriedade. Não quero mexer com propriedade. E daí eu fui embora para minha casa. Chegando lá, eu não consegui dormir. Fiquei com aquilo na minha cabeça. Eu digo, rapaz, infelizmente, toda aquela mata, quando eu era criança, eu colhi muita pitomba, maracujá selvagem, cajá e outros tipos de frutas. Tudo vai ser devastado. Aí tomei a iniciativa, resolvi procurar o dono atual e fizemos um negócio, comprei a propriedade. E daí, depois de alguns meses, eu fiquei pensando o que eu vou fazer com a propriedade. Aí eu pensei assim comigo, não, eu vou mexer com alguma coisa de que eu gostava quando era criança, que era de abelha sem ferrão, era de peixe, era de a criação de caprinos e ovinos, onde eu achava muito bonito, né? E aí, daí eu fui começar a botar em prática. Comecei pela abelha sem ferrão. Mas eu queria a abelha que na época estava em extinção, que era a abelha tiúba. Tentei encontrar aqui na região, a distância de até 10 quilômetros, com os mateiros que existiam por aqui na época, e a gente não conseguiu um enxame. Porque no passado, na década de 60, muitas pessoas daqui da região, inclusive meu avô, criavam muitas dessas abelhas nas portas das casas, nos alpendres das casas. As colônias eram em tronco de árvores ou então em caixotes, né? Tinha delas dava uma produção muito grande, né? Porque tinha muita florada, daí pouca concorrência. Mas na chegada da abelha africana na década de 60, aqui na nossa região, elas chegaram muito agressivas. E deixa que essas abelhas da nossa região aqui não conseguiram se adaptar com as abelhas africanas. Ela foi constatado na época como os meliponicultores da época não tinham conhecimento sobre alimentação artificial,
muitas pessoas, as pessoas que tinham essas abelhas na própria mata, os enxames foram mortos. Eu até constatei isso na época, eu era garoto, e quando a gente não via mais voar uma abelha daquela colmeia, a gente pedia para abrir, a gente via que elas estavam todas mortas. E daí eu vim conseguir alguns enxames nas regiões onde a italiana não penetrou bastante, porque tem região que ela não gosta muito. Eu fui conseguindo algumas colmeias e montando o meu meliponário. E daí eu fui procurando ter conhecimento sobre as multiplicações artificiais, sobre a alimentação, né? E fui desenvolvendo o meu meliponário, onde hoje eu tenho alguns meliponários, né? E inclusive me dei muito bem com a abelha, gosto demais delas, elas são muito dóceis, mansas e dóceis, né? Eu amo elas demais, né? E vamos para a parte agora do peixe. Quando eu cheguei aqui só tinha 2 poços cacimbão, com pouca água. A água era muito pouca. Quando dava uma chuva, quando passava a chuva, passava uma pequena grota aqui na frente da casa, que é uma descida de morro. Inclusive o solo aqui é massapê embaixo dos baixos e barro vermelho dos altos, um solo fértil. Aí quando passava a chuva, não ficava nem uma gota d'água dentro da grota. Aí eu resolvi fazer algumas pequenas represas. E fiz essas represas, deram certas. E daí eu fiz um pequeno tanque chamado de berçário, para mim trazer os alevinos, colocar dentro desse berçário e depois colocar nessas represas. Foi como deu certo. Eu crio os peixes em pequenas quantidades, mas com custo barato e bonito, né? A gente aprecia porque está dentro de um ambiente natural. E então, pessoal, vamos chegar agora na última atividade que eu coloquei em prática, na criação de ovinos e caprinos. Na época eu comecei com os ovinos da raça Doppler e Santinês. Os caprinos foi da raça Savana, Anglo-Nubiano e Boé. Sendo que o Doppler, o Savana e o Boé eram de origem africanas. Introduzi aqui, foi muito bom, né? Tivemos um rendimento excelente. Inclusive 30% na época da introdução, 30% do nosso rebanho era rebanho de elite, né? E o restante era de genética melhorada. Inclusive nós participamos de muitas exposições, fizemos grandes campeões em muitos animais, mas um certo dia nós já estávamos com uma média de 750 a 800 animais. E desde que um dos tratadores encontrou na sombra de uma árvore 8 carneiros mortos pela onça. E daí a gente ficou altamente preocupado com a perca, né? E ficamos com cuidado no rebanho, observando. E foi encontrado outras vezes várias carcaças comidas uma parte e colocado folha por cima, garranchos e tudo que a onça deixava para comer depois. E a gente estava sempre observando, né, esses acontecimentos. Mas um certo dia, as ovelhas estavam no aprisco, o aprisco muito bem iluminado, né? E o aprisco, as ovelhas tinham 2 opções para dormir no aprisco e na área que ficava na frente do aprisco, na área aberta. E a certa noite, a onça veio e pegou uma das ovelhas melhor que tinha lá, a maior, a mais gorda, de maior qualidade genética, né? E ela pegou essa ovelha, matou essa ovelha e puxou, arregaçou o portão e puxou por baixo do portão. E saiu puxando, e daí ela comeu essa ovelha na sombra da luz do poste. Eu acredito que não era só uma onça, porque a nossa onça aqui é uma onça pequena, porque comeu uma ovelha daquele tamanho, comeu todinha. Elas tiraram o couro assim pelo umbigo, tiraram o couro todinho. E foram tirando o couro, arregaçando e conseguiram comer todinho, só deixaram os pés. E daí
o tratador me ligou imediatamente, eu vi no outro dia, constatei tudo, todo o acontecimento. E comecei a me preocupar. Eu digo, não, vou fazer uma reunião com meu filho Lucas e o médico veterinário que acompanhava na época, o doutor Domingos. Porque esses animais silvestres, eles têm direito de viver igual nós. Eu sempre zelei pela conservação dos animais silvestres. Vou procurar, eu disse, eu quero procurar meios de que os nossos animais convivam com os animais silvestres. E nós chegamos à seguinte definição: resolvemos reduzir nosso rebanho totalmente e saímos da parte de elite e ficamos só com os animais de campo. E reduzimos o nosso rebanho para mais ou menos 120 animais, entre bode e ovelha. E daí ficou muito pasto sobrando. E aí resolvemos introduzir nesse pasto que estava sobrando um pouco de gado Nelore. Nós achamos que o Nelore seria o ideal para cá, principalmente para essa região mais distante. Porque o Nelore, ele é um gado que anda sempre junto. Na hora de qualquer problema, eles se juntam. E a vaca, quando para, depois de 2 horas, o bezerro já está correndo. E fizemos isso. E deu certo, né? E deu certo. Hoje a gente está bem feliz com a criação de gado. Estamos também felizes com a criação de ovinos e caprinos, uma média de 120 animais. Nós pegamos esses animais, trouxemos aqui para a sede e nós obedecemos o seguinte: nós soltamos esses animais para comer próximo à casa. Eles saem para comer na faixa de ir para o campo, na faixa de 10 horas. E recolhemos ele na faixa de 4 horas, que é justamente o horário em que esses animais silvestres, a onça, está descansando. E aí estamos convivendo naturalmente com os animais silvestres, com a natureza, com a preservação, que é muito importante, né? Ela é fundamental no nosso meio, né? Inclusive, nós temos a nossa reserva, que toda propriedade é obrigatória ter. E nessa nossa reserva é encontrado vários tipos de animais, né? Inclusive a onça, a raposa, é encontrado também o tatu, o preá, é encontrado o mambira, é encontrado o porco-espinho, o catitu, o cachorro do mato. Aqui mesmo eu já vi 2 espécies de gato, aliás 3 espécies, o gato mourisco, o gato vermelho, o gato maracajá. E a pássaro nem se fala, né? Aumentou só o número de pássaros, vem aumentando cada dia que passa. Nós estamos por aqui, é o frango d'água cantando de lado, é a marreca passando aqui em cima da gente, que antes não existia nada disso aqui. É a marreca, é o mergulhão, é o socó, é o frango d'água, né? É o paturi. Todas as espécies nós preservamos aqui. Todas as espécies de animais. A jaçanã. E aí, pessoal, eu tenho o maior cuidado na preservação. Vocês verem que o ambiente que nós estamos aqui é um ambiente totalmente preservado, né? E eu tenho o maior cuidado também com a questão do lixo. O nosso lixo aqui, ele é ensacado e eu coloco no lixeiro lá na cidade que eu moro, né? Justamente para ter uma qualidade natural, que é a questão da preservação. Então, pessoal, esse foi o nosso primeiro vídeo. Vai vir muita coisa boa por aí, muitos vídeos bons, falando sobre o Nordeste, sobre a área rural. E você não deixe de se inscrever, de deixar seu like, de compartilhar. Até o próximo vídeo. Fique com Deus e tchau.